Olá! Nessa nossa nova aula, aula 4 do nosso curso, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso intestino. Nosso intestino, ele é extremamente delicado e ele é considerado, sim, um segundo cérebro. Então, para nós, é muito importante uma saúde intestinal perfeita para que você tenha, de fato, um controle de peso. Então, veja, com o passar dos anos, muitos estudos vieram trazendo causas, consequências de como nós trataríamos a obesidade. E recentemente, eu digo nos últimos 10 anos, 15 anos, isso é novo para a ciência, o intestino ele vem sendo assim, gradativamente sendo trazido como o órgão mais importante do nosso corpo, principalmente para controle de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é o colesterol alto, depressão e também a obesidade. Então, nós temos que respeitar esse nosso órgão, que é gigante e que tem uma importância muito grande na nossa saúde como um todo. E ele é um grande aliado na nossa perda de peso, perda e manutenção de peso. Veja, o cérebro e o intestino, eles têm uma ligação estreita. Então, muitos casos, inclusive, de depressão, são ligados a uma tal de desbiose intestinal. Então, nós temos que ter muito cuidado, principalmente com as bactérias que existem no nosso intestino. Então, o nosso intestino, ele é composto de trilhões de bactérias, vírus, protozoários, arqueias, que se multiplicam diariamente. Se nós, de forma simplista, se nós multiplicamos bactérias boas, nós temos saúde intestinal e a nossa saúde como um todo agradece. Se nós multiplicamos bactérias ruins, naturalmente nós temos problemas de saúde, e dentre eles a obesidade. Então, veja, toda essa modificação da microbiota, ela ocorre diariamente. E a nossa ingestão alimentar, ela está diretamente ligada a esse fator. Então, tudo que você consumir de alimentos ricos em fibras, por exemplo, você vai estar contribuindo com uma microbiota intestinal mais saudável. Então, por isso que quando o paciente chega no consultório, a gente já diz, cadê as frutas? Cadê as verduras? Nós precisamos de fibras. Então, essas fibras, elas têm uma grande função de nutrir o nosso intestino com bactérias boas e facilitar esse controle de peso. Então, você veja como a nossa, o nosso corpo é muito sensível e há uma ligação direta entre o intestino e o cérebro também. Então, muitos casos de depressão também são motivados por um intestino doente. Então, por isso, a nossa alimentação, ela realmente ela é um foco muito importante de saúde como um todo. Então, quando você tem essa tal de desbiose, esse desequilíbrio nas bactérias boas no seu intestino, nós temos inflamação nas células intestinais. E essa inflamação, ela normalmente é causada pela nossa alimentação. Então, você veja como a nossa responsabilidade em saber o que colocamos na nossa mesa, o que colocamos na nossa boca todos os dias, é fundamental para dar essa resposta. Então, essa desbiose, ela está totalmente vinculada àquilo que é ingerido diariamente. Então, existem muitos sintomas quando o paciente tem desbiose. Por exemplo, uma distensão abdominal depois que come, aquela sensação ruim, gases, uma desregulação dessa situação de evacuação, né? Então, ou diarreia, ou intestino preso, são alguns dos sintomas que remetem à tal da desbiose. Claro que os probióticos, os prebióticos podem ajudar, mas nós já vamos ver que na alimentação nós também temos muito a contribuir. Então veja, se você tem má digestão, aquilo que a gente comentou, cansaço, aquela sensação, come, parece que quer dormir de novo, infecção urinária de repetição, candidíase, gripes recorrentes, então a pessoa fica pensando, nossa, mas eu peguei vento, qualquer coisa assim. Às vezes a tua imunidade está baixa em função da sua desbiose intestinal. Então, nós não conseguimos avaliar, por exemplo, a microbiota intestinal de todos nós. Nós, dentro do consultório, nós avaliamos a microbiota
com um único parâmetro, né? Então, a sua evacuação é diária, não é diária, mas a gente não sabe exatamente quais são as bactérias que existem lá. Hoje já existem vários laboratórios pelo país que fazem a análise da microbiota para ver exatamente que tipo de bactérias que você tem lá no seu intestino. E elas são decisivas, às vezes até trazendo, por exemplo, a doenças como a obesidade, claro, a depressão, como já se tem, mas também outras doenças, como as doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Então, isso depende das bactérias que existem no nosso intestino. Então, por isso que a alimentação ela é tão importante, por isso que comer é um ato de amor. Então, nós precisamos, de fato, amar o nosso corpo para trazer coisas boas para dentro dele. E aqui a gente tem realmente uma situação bem delicada. Então, atenção se após as refeições você tem, por exemplo, mal-estar, estufamento, gases fétidos, intestino preso ou diarreia. Então, essa irregularidade na função intestinal também pode representar uma desbiose intestinal. Então, muitos pacientes acabam se queixando desse sintoma, mas não prestam atenção naquilo que provocou esse tipo de sintoma. Então, vejam, vale a pena prestar atenção em si, ver o que se está fazendo, como que está comendo, se está mastigando, se naquele momento você realmente incluiu frutas e verduras na sua alimentação, se naquele momento você estava calmo, né? O estresse também afeta. Então, a questão do intestino, ela é muito séria. Então, veja, muitas pessoas chegam no nosso consultório com uma situação assim, não consomem leite derivados, né, por algum motivo, e nós sempre questionamos, porque nós precisamos de fontes de cálcio para que a gente consiga, de fato, ter uma massa óssea segura, né, principalmente para quem vai fazer uma cirurgia bariátrica. É, então a pessoa já corta o leite achando que é o leite que causou tudo isso. Mas não precisa cortar o leite achando que é intolerância à lactose. A gente precisa fazer testes, precisa verificar se realmente é uma intolerância à lactose ou não. Se você tiver uma intolerância à lactose provada por laboratório certinho, você pode ter leite sem lactose. Você pode usar iogurte sem lactose, queijo sem lactose. Então, isso é possível hoje, que você não corte as suas fontes de cálcio, né? E nem use a lactose que, porventura, possa estar causando esse mal-estar. A maior parte dos pacientes não apresentam essa intolerância. Então, assim, existem casos, sim, que nós temos registrados que têm intolerância, e lógico, se usa o leite derivado sem lactose, ou até os leites vegetais. Mas a maior parte dos pacientes corta inadvertidamente, sem precisar, entende? Então, nós precisamos pensar que essas fontes, elas não podem ser retiradas dessa forma. Nós temos uma alimentação desequilibrada se nós tiramos essas alimentações. E principalmente o iogurte, porque o iogurte natural é uma fonte de probióticos. Então, nós precisamos dessas fontes no dia a dia para manter uma microbiota saudável. Então, o que nós recomendamos é investigar, né? Primeiro, investigar se o sintoma é causado por uma intolerância à lactose, por uma alergia à proteína do leite. Existe, sim, casos graves, inclusive, de alergias à proteína do leite. Aí é uma outra situação. Mas a maior parte dos pacientes que nós atendemos, que estão ali sendo candidatos à cirurgia bariátrica, nós não vemos essa situação. Nós vemos apenas esse desconforto que tem a ver com desbiose e que o paciente retira esses ingredientes erroneamente, achando que isso que pode estar causando mal. E, na verdade, não são eles. Então, busquem iogurtes com poucos ingredientes. Isso é muito importante para a saúde intestinal. Então, a partir do momento que foi investigado e realmente você não tem esse tipo de intolerância, então é necessário uma mudança bem importante no seu dia a dia. Então, é importante a mudança com a inclusão de frutas e verduras, mas também de algumas fontes de probiótico. Aí você gradativamente vai tornando a sua microbiota intestinal saudável. Então, lembrando que ela se modifica diariamente. Então, isso para nós é muito importante.
Então, queijos curados com pouca gordura podem ajudar, ingredientes com iogurtes com poucos ingredientes e o próprio leite. Então, nós temos hoje fontes de leites muito boas, ou sem lactose, ou vegetais, e que podem também atender à necessidade de cálcio que você precisa. Só vou fazer um adendo aqui, que as pessoas que não gostam de leite, né, justificam, né? Mas eu não gosto, né? Então, precisa tomar. Existem outras fontes de cálcio, sim, que até tem uma biodisponibilidade melhor. Por exemplo, sardinha, couve, agrião. Mas, entretanto, dificilmente alguém consegue comer sardinha todos os dias. Dificilmente alguém consegue comer o volume do agrião, o volume que precisa para que você tenha a quantidade de cálcio. Então, em leite, iogurte, por mais que seja uma biodisponibilidade um pouquinho menor, você consegue atingir a necessidade de cálcio com pouco volume. E é esse o nosso objetivo com quem faz a cirurgia bariátrica, entende? Então, por isso que para nós passa a ser importante excluir qualquer tipo de intolerância à lactose, de alergia à proteína do leite, para que a gente possa investir nesses alimentos como uma forma de alimentação saudável. Então, alimentos pré, pró e simbióticos, eles são muito importantes para que a gente possa manter a saúde intestinal. Então, os probióticos, eles são os produtos advindos dos lácteos. Alguns alimentos fermentados também, né? Existem alguns leites fermentados que também podem ser usados, e a suplementação. Nós usamos muito a parte da alimentação, porque os probióticos usados de forma inadvertida também podem causar prejuízo para a saúde. Então, nunca use um probiótico sem indicação do nutricionista, ok? E os prebióticos, eles são alimentos advindos dos vegetais, das fibras não digeridas, como amido, inulina, celulose, que vem exatamente das frutas, das verduras, e essas fontes são fundamentais. Quando você associa os probióticos e os prebióticos, você tem os simbióticos, que ajudam, na verdade, na simbiose do seu intestino. Então, é muito importante para que você tenha saúde como um todo. Muita atenção. Então, os probióticos em pós ou em comprimidos não devem ser usados sem recomendação. Então, qualquer suplemento ou medicamento, você deve procurar orientação, porque você pode ter um prejuízo e bastante sério quando você usa uma suplementação sem a necessidade correta. Pode causar outras doenças, inclusive. E as fontes naturais, elas podem ser incluídas no seu plano alimentar. Então, por isso, você não precisa dispor de mais um suplemento. Então, você pode melhorar o seu padrão alimentar, o que é muito mais positivo do que você incluir mais um suplemento na sua rotina. É um custo a mais, né? E muitas vezes sem o efeito que você espera. Então, uma coisa importante, um dia eu ouvi um paciente falar assim: eu não gosto de frutas e verduras. Tem como eu substituir tudo isso com suplementos? Então, eu disse um sonoro não, né? Por quê? Porque não há possibilidade de você substituir as fontes naturais somente com suplementos. Então, o nosso objetivo aqui, quando nós pensamos em cirurgia bariátrica, é trazer o paciente para uma outra realidade alimentar. Então, essa educação nutricional, ela deve ser permanente, ela deve ser motivada dentro dos consultórios para que vocês realmente tragam novos hábitos para suas casas e para o convívio dos seus familiares, dos seus amigos, para que realmente propaguem coisas boas. Porque a alimentação saudável não é necessário somente para o paciente operado, mas para todo mundo. Então, todos nós estamos suscetíveis a ter doenças, como câncer, por exemplo. Então, existem doenças graves que você pode proteger o seu corpo, então, através da alimentação. Então, nesse aspecto, vale muito a pena essa modificação, e modificação como um todo. Nem que seja gradativo, nem que seja errando e acertando, mas sempre se esforçando para modificar. Isso sim vale a pena. Então, os alimentos prebióticos podem ajudar muito. Então, são as frutas e verduras. Essas não podem sair da sua rotina. Essa alimentação com frutas e verduras, ela deve permanecer na sua rotina todos os dias. Por que que nós falamos isso? Quem não consome frutas não multiplica bactérias boas.
Então, existe no seu intestino uma situação que é, nós produzimos alguns ácidos graxos de cadeia curta dentro do nosso intestino, e que são muito poderosos para proteger a nossa microbiota intestinal. Então, quando nós consumimos esse tipo de alimento, nós produzimos um ácido graxo muito bom, que se chama butirato. E esse butirato, ele faz uma função muito importante de proteção dessa microbiota intestinal. Então, as pessoas que não consomem frutas, elas estão muito desprotegidas de terem doenças crônicas. Dentre elas a obesidade, dentre elas o câncer, dentre elas o diabetes, a hipertensão. São doenças que realmente estão por aí. A gente sabe de um crescimento exponencial da obesidade, paralelamente dessas doenças crônicas também. Uma acaba sendo causadora da outra, e isso é extremamente alarmante para a nossa população. Então, se vocês têm crianças em casa, estimulem o consumo das frutas. Elas são muito importantes, assim como os vegetais cozidos também. Mas o consumo de no mínimo 4 frutas ao dia é uma recomendação utilizada para prevenção, por exemplo, de doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, por causa da formação desse tal butirato. Então, foi uma forma bem simplista aqui que eu falei, mas é uma forma para estimular o consumo desse alimento. Então, consumam frutas. Tragam todas as frutas que vocês puderem para casa. Não existe aquele negócio, eu não vou comer abacate porque ele engorda, a manga porque... Não, todas elas são benéficas. Você não vai comer um monte das frutas, não vai comer 10 unidades, vai comer 4 unidades. E não 10 bananas. Então, a banana engorda? Não, se você consumir na porção adequada, você não vai engordar por causa da fruta. Existe uma outra situação que eu queria também desmistificar aqui, é que esses dias recebi um paciente falando sobre a esteatose hepática, e ele foi orientado, ele é um paciente do interior, foi orientado por um profissional, dizendo que a frutose faria mal para o fígado gorduroso dele. Então, a frutose que faz mal para o fígado gorduroso não é essa frutose da fruta, a frutose que é acrescentada nos produtos industrializados, sabe? Isso sim faz mal. Então, chama-se corn syrup, por exemplo. Sabe quando vem adicionado em molhos, em temperos? Isso sim faz o malefício dessa frutose, mas é a frutose industrializada, e não é essa natural que vem da fruta. Então, consumam com segurança a fruta, inclusive na prevenção de doenças. Isso para nós é muito importante. Essa que fique a lição dessa nossa aula. Consumam frutas. E principalmente não deixem de trazer, tá, para estimular as crianças a levar para o lanche. Isso daí é uma forma realmente de você protegê-las da obesidade e de outras doenças tão sérias quanto. Ok? Até a próxima aula.